Graça e paz. Vocês estão bem? Está tudo bem? Salmo 51. A palavra de Deus diz o seguinte. Obrigado, Jura. Se alguém tiver uma balinha, um chiclete aí para mandar para mim também, eu agradeço. Senão fica aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, porque... Salmo 51. Já chegou. Obrigado. Obrigado. Vamos ler? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo. No recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dar graças por esse dia, pelo privilégio da reunião em torno da tua palavra e para o louvor da tua glória. Nós clamamos como igreja, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós e nos dá, Senhor, a alegria de andar na tua presença todos os dias da nossa vida. Senhor, que em tudo o Senhor seja glorificado. E que o Senhor receba a honra, a glória, e que a gente, Senhor, tenha o privilégio de caminhar, Senhor, na Tua presença todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, nós temos aí o nosso boletim, e nesses dias
Temos meditado sobre algumas questões referentes à vida da igreja e algumas coisas que a gente percebe no caminhar, no dia a dia, no andar e também na leitura que a gente pode fazer da igreja de uma forma geral. E uma das coisas que a gente percebe no dia a dia é como essa estrutura do politicamente correto tem se apresentado como algo positivo, belo, interessante, algo justo, algo bacana, mas quando isto é assimilado dentro do contexto do Evangelho, o prejuízo é muito grande. Na verdade, isso é prejudicial em todas as instâncias da vida. A ideia de um politicamente correto, de uma forma pré-determinada de se agir, mas esvaziada do seu conteúdo. Eu me manifesto educado, eu me manifesto favorável, eu me manifesto cordial, mesmo que no íntimo, no meu coração, haja contradição, mesmo que no íntimo, no meu coração, haja desaprovação, de tal forma que a minha manifestação externa, politicamente correta, polida, não tem nenhuma referência com a minha vida, não está no meu íntimo, não é verdade dentro em mim. Então, isto de alguma forma se configura também numa prostituição relacional, porque eu não sou quem sou diante do outro. Mas tudo isso é apresentado de uma forma quase que bela, sábia, de uma forma bonita, polida, brilhosa, lustrosa. E a gente vai aprendendo a conviver em sociedade com essas coisas. Mas quando isto começa a permear a relação do Evangelho, nós temos um prejuízo indizível. E é sobre este tema que nós gostaríamos de tratar nesta manhã com os irmãos e com a igreja. A desgraça de um pseudo-evangelho politicamente correto. É uma estrutura que se apresenta como evangelho, mas que não traz em si a realidade do evangelho. Carrega a forma, carrega a estrutura, mas não tem a essência. É como o templo no tempo de Jesus, onde você poderia encontrar os sacerdotes, os ritos, os levitas, mas não havia lá no Santo dos Santos a arca do Senhor, significando dizer que Deus não estava lá e de fato não era necessário Deus lá, porque nós sabíamos a forma, nós sabíamos como fazer, nós sabíamos como manifestar de forma adequada o rito, o culto, a lei, as regras. Mas Deus estava lá no deserto, clamando pela boca que era João Batista. Deus não estava no templo. Aliás, Jesus olhou para aquela estrutura e deu uma palavra cabal àquela estrutura, dizendo: derruba. Não significa nada, não tem nenhuma relação com a verdade, está desprovido de conteúdo, tem forma, tem aparência, mas não tem verdade no íntimo. E o texto que nós gostaríamos de ler para pôr como chão aí da nossa caminhada é o Salmo 51, versículo 6. Vamos ler juntos, amados. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O Salmo 51 é sem dúvida alguma o desnudar de uma alma, da alma de um homem diante do seu Criador. Seu aparente atrevimento e suas proposições nos parecem descabidas diante dos fatos que o precedem. Parece no mínimo uma cara de pau sem tamanho, o simples pedido de clemência, compadece-te de mim, com o qual o texto se inicia, tendo em vista, é claro, o contexto em que ele é redigido. Comecemos a pensar no Salmo 51, como Davi começa a se expressar nesse salmo. Mas quando nós pensamos
no que havia acontecido antes, naquilo que provocou, naquilo que deu razão, naquilo que deu início à redação deste salmo. Se nós tivermos esse chão, se nós conhecermos este conteúdo, nós nos espantaremos, no mínimo, com o início e com as falas que estão ali contidas no Salmo 51. Para quem não sabe o fruto desse salmo, para quem não sabe aquilo que antecede esse salmo, do qual o chão que ele brota é uma realidade terrível. Davi, no capítulo 11 de 2 Samuel, está descrito a ação de um adultério de Davi. Mas não é um adultério puro e simplesmente, ele é cercado de algumas nuances, de alguns enfeites, de alguns penduricários, que vão dando a ele cada vez mais a conotação de algo perverso, de algo terrível. Não é a ação de alguém que simplesmente se deixou levar numa situação ou numa circunstância. É algo pensado, cheio de informações, sabido, construído. E o texto diz que no ano em que os reis saíam à guerra, Davi resolve ficar em Jerusalém. E porque ele resolve ficar em Jerusalém, ele resolve dar um passeio no seu pátio. E porque ele resolve dar um passeio no seu pátio, ele se depara com uma realidade, uma bela mulher. E ele se interessa por aquela mulher, desperta o seu desejo, a sua vontade, a sua concupiscência. Ele deseja aquela mulher, mas ele pergunta sobre aquela mulher, ele levanta informações sobre aquela mulher, e ele descobre que ela é uma mulher casada. Mas mesmo assim, isso não lhe impede de colocar o seu projeto, que vai sendo formado a cada momento, como um precipício que chama outro precipício, em prática. E então ele, mesmo tendo as informações, mesmo sabendo das suas implicações, ele resolve então mandar com que os seus mensageiros a tragam. Pense nessa mulher, ela não tem como dizer não nesse processo. O rei a está mandando chamar, o rei a está mandando levar. Ela vai, ela não tem o que fazer diante daquela situação. E ela então é tomada por Davi. E o texto também carrega alguns detalhes interessantes. Diz que quando termina a ação, ela vai tomar um banho e, lavando-se da sua imundícia, a despede. Eu não tenho nenhum interesse profundo em você. Eu não quero saber da sua vida. Eu não quero saber dos seus medos, dos seus anseios. Eu não quero saber de nada que esteja no seu íntimo. Aquilo que eu queria, já realizei de tal forma que você agora só precisa se banhar, se lavar da sua imundície. Pega um mototáxi e vai embora. Eu não quero te ver mais. Eu não quero estar com você. Eu não quero te apresentar para a minha família. Eu não quero nada disso. Eu quero simplesmente que você vá embora, porque aquilo que eu precisava já foi feito. E Davi, então, é surpreendido por um WhatsApp que chega para ele dizendo: então, lembra daquela situação? Você está lembrado de mim? Não, quem que é você? Eu sou aquela fulana lá. Então, deu problema. Eu estou grávida. E Davi então começa a elaborar situações cada vez mais diabólicas. Ele vai cada vez mais se amalgamando com o mal. Ele vai cada vez mais se dando mãos e cirandando com a maldade. E ele começa então a bolar os seus projetos mirabolantes. E então ele diz: é o seguinte, eu vou trazer o marido dessa mulher aqui, porque ele é meu general, e eu vou dizer a ele: queridão, eu gosto muito de você, eu vou te dar uma deferência, você vai comer na minha mesa, você vai comer comigo, eu vou bajular você, e diante da minha bajulação, diante do meu trabalho de manipulação, eu vou fazer com que ele então receba como prêmio uma noite com sua esposa. Mas diante da sugestão, da tentação, ele se depara com um homem que tem coração, com um heteu que largou o seu povo e que veio servir ao Deus de Israel.
de tal forma que a sua mão se apega na espada contra todos quantos se levantarem como inimigos do povo de Deus. E aquele homem é permeado por uma consciência no seu íntimo, que mesmo que a sua vida, o seu corpo, o seu desejo, a sua saudade da sua esposa, o desejo de deitar no seu colo, de passar com ela uma noite, seja imenso, a consciência que lhe habita é a consciência do Evangelho, é a consciência daquele que diz assim: meu Senhor, eu não posso. Os meus soldados, os meus irmãos, estão lá no campo de batalha, bem como a arca do Senhor. O Senhor está lá. Eu não posso fazer isto. Esta é a consciência que deveria habitar Davi, mas ele foi abrindo concessões a si. E de repente ele já não mais se reconhecia. E diante disto, Davi insiste: eu preciso dar cachaça para esse cara. Dá cachaça para ele. E nem bêbado. O íntimo daquele homem se alterou. Ele permaneceu inabalável. Diante do quê? Diante de um coração resoluto. De um espírito inabalável. Voluntarioso. Com Deus e com seus irmãos. Davi, então, diante de uma consciência que nos expõe e que é verdadeira, a primeira solução que surge é o sacrifício do outro. É como aconteceu com Jesus. Jesus o tempo inteiro se mostrou o Messias. E nós tínhamos duas situações. Ou nos convertíamos a Ele, ou matávamos a Ele. Ou Davi se convertia a Urias, ou Davi precisava matá-lo. Isto é a história da igreja. E Davi, então, de uma forma perversa, maligna, faz com que Urias seja o menino de recado, o transportador, o carteiro da sua própria sentença de morte. Covarde, mesquinha, trabalhada pelo rei Davi. E ele simplesmente leva a ordem de morte dele mesmo. E ele é morto. E é muito interessante, eu gosto dos detalhes da Bíblia também, porque quando o mensageiro chega e anuncia ao rei Davi a morte de Urias, Davi diz assim: não te pareça isto mal. Ora, amados, o que é mal então? O que é mal, irmãos? Sabe por quê? Porque a nossa consciência vai ficando calejada, o nosso coração vai ficando empedrado. Nós vamos nos acostumando com a vida de mentira, com o politicamente correto. Nós vamos ficando insensíveis ao bem e à verdade. De tal forma que eu não consigo mais me distinguir no processo. De tal forma que aceitar o fato de que aquilo é mal significa dizer que eu estou errado. E eu não quero dizer isto. Eu não quero me negar. Eu não quero. Eu quero chamar o mal de bem. Eu quero chamar o mal de bem. Mas o profeta Isaías disse que chamar o mal de bem e o bem de mal é abominável ao Senhor. Não te pareça isso mal. E de repente nós estamos então diante de um salmo que Davi escreve em virtude de toda essa sua história. E ele começa dizendo: compadece-te de mim.
compadece-te de mim. É interessante como ele chega nesse contexto. Ele chega já dizendo a Deus, eu preciso da sua compaixão. Eu preciso da tua bondade. Podemos considerar este salmo como uma das maravilhas que a pena humana teve o privilégio de ser instrumento para a sua redação. Se atentarmos para cada palavra, é inegável do ponto de vista da religião do êxito, do abençoado, do mérito, que reflete o pensamento do mundo governado pelo diabo. Uma autoexposição realista de fraqueza, como a descrita no texto. Vamos ler Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe uma maneira do mundo entender relação com Deus. Existe uma maneira de o mundo entender a aproximação com a divindade. E isso permeia o meu e o seu coração muitas vezes. E do ponto de vista desta estrutura religiosa, que é sustentada no mérito, que é sustentada no politicamente correto, nas aparências, é indizível, é impensável as palavras e as sugestões e as petições propostas por Davi no texto. Porque na religião do mundo, você tem que chegar diante de Deus apresentando o seu currículo vitae. Você tem que chegar diante de Deus apresentando todos os seus acertos. Você precisa se apresentar como um modelo de saúde para os demais. Você precisa se apresentar como adequado. Você não pode chegar diante de Deus nu. Você tem que colocar a roupa adequada, a forma adequada, você tem o jeito adequado. De tal forma que olhar para o texto do Salmo 51 e olhar para a constituição da grande maioria daquilo que nós chamamos igreja, no nosso meio e na nossa nação, é quase que um absurdo. Alguém que foi confrontado com o seu pecado, chegar diante de Deus sem apresentar nada nas mãos, sem ter como se ver diferente, antes diz de si mesmo, o meu pecado e a minha iniquidade estão diante de mim. Eu fui formado nesse troço, eu fui gerado nesse troço. De tal forma que se o Senhor falar qualquer coisa, o Senhor tem razão. Qualquer julgamento que o Senhor der a meu respeito é justo. É justo. Eu não tenho nada, Senhor, para te oferecer, mas eu estou aqui lhe pedindo algo. Não me olhe segundo as minhas iniquidades. Trata-me segundo a tua misericórdia, a tua benignidade. Nós diríamos, quem que esse cara pensa que é? Quem que esse cara está achando que é? Quem que esse cara está achando que Deus é? Que cara de pau é esse cara? Para deixar mais claro o pensamento mundano de que falamos, é aquele que traz consigo a sacralização moderna do catecismo evolucionista de Darwin, que na verdade surge justamente para legitimá-lo. Como já disse em outros textos, tal catecismo apregou a conduta em que o forte tem direito de se impor sobre o fraco, para o bem da espécie distante, mesmo que isso signifique, consequentemente, o mal ao próximo. Isto, na verdade, expõe os rudimentos de um mundo caído que tenta projetar estas relações de poder, inclusive no que se refere à espiritualidade exercida na base do CC, da força e do esforço,
mentalidade sobre a qual Jesus deixou claro seu fim, Mateus 11, 12 e 13. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Nós vemos essa estrutura de pensamento formada hoje no nosso tempo, desse catecismo proposto por Darwin, que na verdade fez uma leitura do que é o mundo e simplesmente quis dar a ideia de que isso é absolutamente natural e correto. Bom, a ideia de que o forte sempre se impõe sobre o fraco é a lógica do poder. Quem tem poder para usar o seu poder, impõe o seu poder. Isto serve para dizer e para criar uma consciência acalmada, apaziguada em todos, de que a vida é assim mesmo, de que a vida é isso. Quem tem poder chora menos, quem pode mais chora menos. E às vezes nós levamos isso para as estruturas das nossas comunidades de fé. Nós queremos nos impor. Nós queremos, nas nossas relações, nos impor a minha vontade, o meu jeito, a minha forma. Eu me imponho à minha esposa, eu me imponho aos meus filhos. Não me importa se eu sorva deles a sua alma, se eu não dê espaço a ela de ser, ou a ele de ser. Se ele ou se ela passe a viver a minha vontade. Porque eu posso, porque eu tenho poder. E no dia do aniversário de casamento, talvez eu mande lá um bilhetinho dizendo eu te amo. Mas o amor não se impõe, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não tem prazer na injustiça, mas se alegra com a verdade. Nas relações com os filhos, a mesma coisa. Na relação dos filhos com os pais, isto está permeado em nós. E nós, então, simplesmente precisávamos de algo que desse a nós uma consciência mais tranquila. Então lá vem Darwin dizendo, não, isso é normal. A espécie ou o espécime mais poderoso vai ser aquele que vai acabar com o mais fraco. E é assim que a natureza funciona. É quase que dizendo, é assim que Deus quis. E essa estrutura acaba por também fazer parte da nossa relação com Deus. Esta relação que não conseguia ver em cada ação de Deus uma manifestação de amor e de graça a um povo rebelde, a um povo que desde o começo fez bezerro de ouro. Acha que a razão de Deus andar em direção a eles é algo que está neles, é algo especial deles. E às vezes nós achamos que a maneira de Deus se relacionar conosco também deve ser sustentada, pautada por isto. Então nós queremos apresentar o nosso melhor lado. Não, desse lado não, meu melhor lado é esse aqui, ó. Essa foto vai ficar legal no Face. Nós nos apresentamos diante de Deus com as nossas obras de justiça, com tudo aquilo que custou o nosso CC, com tudo aquilo que custou o nosso esforço. E queremos apresentar diante de Deus o suprassumo da nossa existência, pautada no mérito, pautado no esforço. Mas Jesus falou, essa mentalidade, a partir de agora, tem que ficar clara para vocês, mudou. As leis e os profetas vigoraram até João. Acabou. Se vocês não entenderem a partir do evangelho encarnado, que isso nunca foi assim, que Deus sempre agiu por graça, sempre usou dessas duas características, misericórdia e benignidade, para agir em relação a qualquer ser humano que já pisou nessa terra, ou a qualquer
povo ou nação que já existiu. Deus só tem duas pernas para andar em relação a mim e a você: a sua graça e a sua misericórdia. Nada em você justifique a bondade de Deus. Mas isto também não é chão para mim e para a sua maldade. Este tipo de pilar estrutural, de fundamento ou de base de valor em que o mundo constrói suas relações, mentalidades e regras, para a qual o Deus crucificado é escândalo e loucura, cria, na verdade, uma armadilha. Esta armadilha traz a isca da postergação de um bem futuro que nunca chega, generalizando também seus benefícios, ao passo que antecipa o mal para o presente, que não se faz de rogado na hora de impor sofrimento ao seu próximo. Romanos 3, 15 e 17. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. A ideia é sempre a mesma. Tanto no mundo das ideologias políticas, Hitler dizia o seguinte: nós precisamos matar um bando de gente aqui que vai melhorar lá na frente a raça. E às vezes nós fazemos assim, você precisa complicar tudo aqui, porque depois você vai ganhar o céu. Você cria essa armadilha onde você posterga o bem para o além, para o futuro, e antecipa a maldade para o presente. Vamos viver na base da mentira. Vamos apresentar aqui o nosso currículo vitae para Deus, dizendo quão bom nós somos. Que daí Ele nos dará o céu depois, ou Ele nos abençoará. Mas é sempre um negócio postergado. Ainda que isso antecipe o mal para o presente e faça com que as relações fiquem dificultadas, porque não há verdade nas relações. Entretanto, o Salmo parece romper com esta lógica do poder, pois Davi, contrariando esta fórmula, expõe justamente suas fraquezas. O que o leva a fazer isto? Freud dizia que quando Pedro fala de Paulo, sei mais a respeito de Pedro do que de Paulo. Porém, penso que neste caso em questão, o inverso também é verdadeiro. Pois à medida que alguém se expõe da maneira como Davi se expõe diante do seu Deus, consigo saber mais a respeito deste Deus do que do próprio Davi. Talvez o caminho para a resposta da pergunta acima esteja por aqui. São muitas as percepções sobre o Deus em questão, e talvez não seja possível destacá-las todas neste texto, mas vejamos algumas. Davi rompe com essa estrutura. A sua fraqueza está diante dele. Ele não tem como se apresentar adequado diante de Deus. O que ele faz? Ele apresenta as suas fraquezas. Em primeiro lugar, podemos perceber a exclusividade do Deus de Davi. Nunca na história deste país, e por que não dizer do mundo, nos foi apresentado um Deus assim. Por exemplo, um Deus que não tem prazer em sacrifícios. Salmo 51:16. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agrada de holocaustos. Eu quero, assim que o Senhor me der a oportunidade de trabalhar com a igreja, o texto de Hebreus 10 e do capítulo 1 de Isaías. Essa estrutura religiosa, essa formalidade religiosa, esse politicamente religioso diante de Deus expresso nesse conteúdo de ritos, sacrifícios, de formalidades. Isto não agrada ao Senhor, nunca agradou. E isso não tem poder efetivo nenhum contra o pecado. Mas desde que o mundo é mundo, nós percebemos uma relação com as divindades, sejam elas quais forem, sustentadas nesse tipo de situação. Há um rito, há uma forma, há uma maneira, há um jeito, há um sacrifício a ser feito, há um holocausto a ser apresentado, há alguma forma de compensação a Deus, mesmo que isto não tenha nenhuma efetividade do ponto de vista da relação com Deus.
O Deus que apareceu para Abraão, o Deus que começa a se revelar, é o Deus que não tem prazer, que não se agrada de sacrifício. E nós vemos estruturas religiosas crescendo, pautada no sacrifício. Pessoas que entendem que quanto mais se sacrificarem, mais esta divindade os atenderá nas suas petições, nos seus mimos, nas suas birras. De tal forma, irmão, que para você ser próspero, abençoado, você precisa sacrificar. De tal forma, irmão, que para você ser curado, você precisa sacrificar. De tal forma, irmão, que para você casar, você precisa passar por um rito especial aqui, que acontecerá todas as segundas-feiras à meia-noite. Você precisará passar pela mão dos 300 e não sei quanto. Você precisará trilhar o caminho de sal. Você precisará passar por debaixo da cruz. Você precisará da unção poderosa do fulano de tal. Você precisará sacrificar a sua vida. Você precisará jejuar. Você precisará fazer algo extraordinário. Há um Deus que precisa de conversão. Porque é um Deus desatento à sua vida. É um Deus que tem poder que você precisa acessar, mas ele não tem um coração piedoso, ele não tem um coração dadivoso, ele não é benigno, ele não é misericordioso, ele só olha para os bons, ele só olha para os extraordinários, ele só olha para aqueles que têm alguma coisa a oferecer a ele. E aí nós estamos chamando isso de fé cristã. E isto sustentado por essas realidades que não passam, que não tocam a essência do Deus crucificado. Antes, o Deus crucificado é um escândalo para essa estrutura, porque onde já se viu um Deus na cruz? É por isso que aqueles cheios de boa reputação diziam: se tu és Deus, desce da cruz, então creremos em ti. Porque para este mundo pautado nessa estrutura, erigido, construído neste chão, Deus crucificado é um escândalo, é uma loucura. Mas para os filhos do Evangelho, para aqueles que são feitos filhos e filhas de Deus, é o poder de Deus para nos libertar desta rede que faz com que nós nos amalgamemos com a mentira e com a maldade, e ainda dizemos de boca aberta: não vos pareça isso mal. É o Deus que vem dar luz à sua vista, de tal forma que você pode ver o reino de Deus, e em vendo Deus, você sabe que tudo aquilo que não tem coerência com Ele, relação com Ele, encaixe nele, não é bom, não é vida, não é verdadeiro. Hoje nós temos aí um evangelho à la carte, um evangelho para que você escolha, mas é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem Cristo, é um evangelho voltado para o homem, para a vontade humana e para os bons. Todas as divindades pagãs da história, como todo ídolo, que na verdade é o diabo disfarçado, como a palavra de Deus nos ensina, buscam na religiosidade vazia, repleta de um misticismo sincrético, cheios de ritos e sacrifícios, a usurpação de uma adoração de segunda mão, pois estes ídolos, por sua vez, subsistem dos fetiches, da extorsão, do medo, da ganância, da ignorância e do sacrifício imposto aos seus devotos. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Mas o Deus a quem Davi se dirige não é assim. Antes representa uma novidade maravilhosa em termos de divindade. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Poucos, talvez, puderam ao longo das Escrituras expressar tal olhar para Deus, como o olhar expresso por Davi neste salmo. A loucura que expressa o Espírito, o jeito de Deus ser, é um Deus que vem trabalhar para quem se confia a Ele. É um Deus que vem lavar pé. É um Deus que vem servir a gente. Não é um Deus que requer de você serviço, porque, como a própria palavra de Deus nos ensina, Ele não pode ser servido pelas nossas mãos. Como se de algo necessitasse. Mas é um Deus que quer servir a mim e a você. Qual que é a sua carência? O que te aflige? O que tem tomado a sua paz? O que tem angustiado a sua alma? O que tem te feito amalgamar com a maldade, com a mentira? Eu quero lavar você. Eu quero purificar todos os seus pecados. Eu quero te limpar de todas as iniquidades. Eu sou um Deus de bacia na mão e de toalha. Eu quero lavar os seus pés. Você já viu um Deus assim? Pense no Deus que você tem alimentado no seu coração. Talvez ele seja um ídolo, não sei. Talvez ele seja um Deus carente, um Deus de um coração duro e insensível. Talvez você tenha medo de falar dele às pessoas, porque nem você tem muito prazer nele. Talvez você só se sujeite a essa relação porque você tem medo dele. Mas esse não é o Deus de Davi. Isso não é o Deus que o Salmo 51 nos apresenta. Nem o Deus que Isaías fala. O Deus que Isaías fala é o Deus que veio lavar pé. É o Deus que sabe todas as suas fraquezas. E que não se importa com a mim e com a sua aparência, porque Ele se importa com aquilo que é verdade no íntimo. Com aquilo que vai lá dentro. Não importa o que vá lá dentro. Não importa. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para te lavar de todo o teu pecado e de toda a tua iniquidade. Você não precisa mais se apresentar com o seu currículo vitae mentiroso. Você não precisa mais se apresentar de forma adequada. Porque Deus já providenciou no sangue do Cordeiro tudo o que era necessário para que você fosse agradável a Ele. Para que você fosse aceitável diante dEle. Em Jesus Cristo, Ele te fez agradável a Ele mesmo no amado. Deus que nós vemos no Salmo 51 é um Deus que nunca ouvido, percebeu, ouviu, nem olho viu. E quando nós construímos toda uma estrutura em torno de uma mentira e nós nos deparamos com Deus assim, ou nós matamos Ele da nossa vida. Obrigado, meu amor. Ou nós nos rendemos a esse amor.
Falamos, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É em um Deus diante do qual Davi se apresenta confiado em duas características marcantes: sua benignidade e sua misericórdia abundante. Ao contrário da forma comum com que as pessoas se dirigem às suas divindades, apresentando suas justificativas e suas obras de justiça como sacrifício. A ideia aqui é a mesma ideia do fariseu que diz: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Antes jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Davi oferece o seu pecado existencial e permanente. Ele está sempre diante de mim. Além de toda a sua sujeira, na esperança de que Deus, o Deus único, o receba. A entrega de Davi, bem como as expectativas manifestas por ele em relação ao seu Deus, também falam muito dessa divindade diante de quem você teria coragem de se expor voluntariamente desta maneira. Este Deus é capaz de apagar as transgressões, de lavar completamente a sujeira da nossa iniquidade e de purificar todo o pecado. 1 João 1,7b. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Deus de Davi é o Deus que tem compromisso com a alegria e é capaz de restaurar a alegria. O Deus de Davi é o Deus criador, capaz de criar em nós um novo coração e de nos conceder um espírito novo, inabalável e voluntarioso. Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esta é a obra que Deus quer fazer dentro de mim e dentro de você. A obra de nos fazer novos, novo coração, nova vida, novo espírito. E o Espírito de Deus habitando em nós. Esta é uma obra do Evangelho. Esta a religião não pode produzir. Eu posso mudar o seu comportamento. Eu posso mudar a sua forma, os lugares que você vai, as roupas que você veste, as palavras que você usa. Mas a religião não tem poder de mudar o seu coração, nem de restaurar em você a alegria da salvação, nem de te dar um espírito novo, e nem de fazer deste espírito lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Isto só o Evangelho pode fazer. Mas Deus ama a verdade no íntimo. O Deus de Davi é tão especial que promove um desejo intrínseco de contar para todo pecador a boa nova de que há solução e esperança para o pecador num Deus inigualável. Salmos 51, 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O que você acha que Davi tinha para ensinar para alguém? Do ponto de vista da sua moralidade. Vem cá, eu vou te ensinar como você trai um amigo com a consciência tranquila. Você vai matar um cara que te serve a vida inteira. Você vai adulterar com a mulher dele. Você vai ficar tranquilão depois. É isso que você vai me ensinar, Davi? O que Davi pode ensinar é o seguinte: querido, não importa até onde você foi com o seu pecado, eu conheço um Deus que foi além. E eu conheço um Deus que pode libertar você do seu pecado. E talvez o seu pecado não seja tão escabroso, talvez você diga esta verdade óbvia e constatável: gente, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Mas lembre-se, Davi diz: eu sou o meu pecado. Eu fui concebido nessa estrutura. O meu pecado sou eu. Onde é que eu estou, meus amores? Porém, não. E mesmo aqueles cujas bocas estão fechadas por uma existência sem esperança, Ele mesmo é capaz de destravá-las e pôr nelas um cântico de louvor e de júbilo.
como Jesus disse acerca de sua missão quando leu Isaías numa sinagoga, Isaías 61:3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O tesouro tem que estar no vaso de barro, para que a glória seja do tesouro e não do vaso. É Deus quem pode restaurar a sua alegria. É Deus quem pode nos restaurar verdadeiramente. É Deus quem pode ser a nossa alegria de tal forma que a gente fique ansiando a oportunidade de dizer ao mendigo onde encontrou o pão, de dizer a um pecador como nós onde há solução para a nossa vida, e a solução para a nossa vida passa pelo conhecimento da verdade que nos liberta e que nos aponta o caminho da cruz com ou em Jesus. Se você quer ser de fato uma nova criatura, se você quer ser de fato transformado, de tal forma que Deus seja glorificado em você e na sua vida, isso necessariamente passará por uma cruz. Não existe a vida da ressurreição, a vida gloriosa de Deus habitando em nós, sem que antes a verdade nos seja manifesta, de tal forma que eu me renda ao veredito da cruz e eu receba a palavra de Deus que diz que estou crucificado com Jesus, de que a alma que pecar, esta morrerá. E isto não sendo vivido como uma doutrina pretérita, mas como a vida do dia a dia. Levando sempre por todo lugar o morrer de Cristo, o morrer de Jesus, para que a vida, a nova vida se expresse, se manifeste no meu corpo que é mortal. Porém, para além de todas estas características do Deus a quem Davi se dirige, gostaria de destacar uma que considero fundamental. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51:6. O Deus de Davi ama a verdade, mas não é qualquer tipo de verdade óbvia e constatável, do tipo eu não matei, eu nunca roubei. O Deus de Davi ama a verdade oculta no escondido do coração, no bunker da alma, a verdade como suprassumo da realidade mais íntima. E este amor de Deus à verdade independe do seu conteúdo, mas depende de sua pureza e nudez. Deus só pode nos tratar porque eu estava conversando com uma espírita e ela me disse o seguinte. Eu falei assim para ela assim, viu? Como que a gente é salvo aí na sua doutrina aí? Daí ela disse assim, como assim? Eu falei, salvação. Quando é que eu passo de fase? Quando é que eu chego lá? Quando é que eu vou para algum lugar? Ela falou, não tem assim. Eu falei, como assim não tem assim? Ela falou, Eu falei, mas você vai desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, até quando? Ela falou, bom, não tem um número certo. Eu falei, mas para que serve isso então? Serve para você poder ser corrigido dos erros que você cometeu no passado. Aí eu falei, isso aí é bacana, hein? Isso aí é legal. Isso aí eu achei bacana. Você tem consciência do que você fez de errado na vida passada, então você vem para essa vida consciente dos seus erros, e agora você tem a oportunidade de melhorar em relação a esses erros? Ela falou, não, você não tem consciência dos erros que você cometeu na vida passada. Eu falei, mas como não? Como é que eu posso ser corrigido por algo que eu não tenho consciência? Não, é que... Eu falei, então eu posso incorrer no mesmo erro? Ela falou assim, pode. Eu falei, agora eu estou entendendo por que não passa de fase. Eu falei, querida, mas eu recebi uma correção que não tem razão, que não tem consciência, que não tem verdade. Isso é simplesmente castigo.
É como se eu chegasse em casa e batesse no Lucas ou no Mateus e ele falasse: o que eu fiz? Não, você não precisa saber. Isso é castigo. Aí eu disse assim para ela: viu, mas vocês não falam que vocês são cristãos? Não, claro, nós somos cristãos. Falei: mas vocês não são meritocráticos? Sim, sim. Fez, mereceu. Não fez, não mereceu. Eu falei: mas a palavra de Deus vai dizer que a salvação há. E que a salvação que há é pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que a salvação não é das obras, para que ninguém se glorie. Ela falou: mas essas partes da Bíblia a gente não acredita, a gente só acredita no que Jesus falou. Eu falei: que bom, gostei disso também. A palavra de Deus diz que Jesus estava do lado de 2 ladrões no dia da sua crucificação. E ela diz que um deles olhou para o Senhor e diz assim, que estava ali porque merecia. As obras dele tinha como resultado o lugar onde ele estava pendurado. Mas que Jesus não. E ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou: daqui umas 10 reencarnações você vai entrar comigo no paraíso. E ele não fez nada para merecer. E eu falei assim: para que você faz tanta caridade? Não, é justamente porque... Eu falei assim: mas a sua caridade é maldade, né? Ela falou: como assim? Eu falei: se o infeliz ali está se ferrando de fome para poder pagar o erro da vida dele passado, você vai lá e dá um prato de comida para o infeliz, você ferrou com a vida do rapaz. Ele vai ter que reencarnar de novo. Essa é a loucura da religião, meus amores. A religião não quer consciência nem verdade. Mas o Evangelho é uma enxurrada de consciência, e de vida, e de poder. Onde é que eu estou? Nesse sentido? Vocês querem que eu acabe? Eu acabo já. É mais uma meia hora, é coisa rápida. Estou brincando, pessoal. É mais 10 minutos eu acabo. Nesse sentido, gostaria de apresentar um coautor com Davi no Salmo. Claro que o meu atrevimento não pode ser julgado do ponto de vista da crítica textual. Antes, minha sugestão é pautada na essência do ofício do profeta. O profeta de Deus fala o que Deus diz, e o seu compromisso e legitimidade está diretamente ligado à sua fidelidade à palavra de Deus a ele revelada. De tal forma que só será profeta de Deus se disser a palavra de Deus. Este salmo jamais existiria se Deus não tivesse enviado Natã a Davi, com a missão de lhe expor a verdade, e também se Natã não amasse mais a verdade de Deus que sua reputação e sua cabeça. Vivemos num tempo em que as cadeias do politicamente correto diluíram a maioria dos púlpitos a mensagem do Evangelho, pelo medo das consequências que a verdade nos traz. Você já imaginou se fosse você? Eu tenho um serviço para você aqui. Você vai chegar lá diante do rei, o rei fez esse bando de coisa que você sabe, e você vai chegar para o rei, e você vai falar que ele precisa morrer. E aí Davi chega para o rei, conta uma historinha e fala: tinha um homem aí que tinha muitos bens, tinha gado, tinha ovelha, tinha um monte de coisa, mas chegou uma visita para ele lá, ele foi lá na casa do vizinho que só tinha uma ovelhinha. Ele catou aquela ovelhinha do vizinho, fez um guisado lá e serviu para a sua visita. O que a gente faz com ele, Davi? Davi fica iradão, porque ele não consegue saber que é ele. Porque a gente não consegue saber que é a gente. Porque esse pseudo-evangelho politicamente correto não aponta a verdade a meu e a seu respeito. A gente acha que está tudo bem. A gente acha que passou na média medíocre, evangélica, aceitável, da moralidade, do mundo. E a gente acha que está bem. Mas quando vem o profeta fala: então, esse caboclo é você, Davi. É você que tem que morrer.
Mas o cara, para falar um negócio desse, rapaz, a cabeça dele tá a prêmio. Só você olhar como é que foi antes. Como que Saul fez com os sacerdotes, que ele julgou que protegeu Davi. Ele foi e mandou matar todo mundo, mandou matar bicho, gente, criança, mulher. Eu vou lá falar? Eu não vou falar. Eu vou dizer, Davi, será que não era melhor você repensar? Não sei, como é que está a vida? Está legal? Você está feliz? Será que você não precisa melhorar algumas coisinhas? Deixar de fazer isso, por exemplo? Será que, o que você acha? Será que não é bom a gente ir lá no templo, lá sacrificar uns negocinhos lá para Deus e tal? Não, Davi chega e fala, ó, custando a minha cabeça ou não, rei, isso é o que está acontecendo. Este salmo jamais existiria se Deus não tivesse enviado Natã a Davi, com a missão de lhe expor a verdade. E também se Natã não amasse mais a verdade de Deus do que sua reputação e cabeça. Vivemos num tempo em que as cadeias do politicamente correto diluíram na maioria dos púlpitos a mensagem do Evangelho pelo medo das consequências que a verdade nos traz. Se, por um lado, aqueles que deveriam ser boca de Deus se acovardam pelo cuidado de si mesmo ou com o pretexto de encher igrejas, com um pseudo-evangelho humanista, que em primeira mão toleram e depois passam a apregoá-lo, é o segundo passo. Por um outro lado, as pessoas não querem mais ser confrontadas com a verdade, como fez Natã diante do veredito pronunciado pela boca do próprio Davi. 2 Samuel 12, 5. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E ao que Natã respondeu, tu és este homem. Sim, temos podido perceber na grande maioria dos púlpitos a religião da potência humana e do desprezo à verdade. 2 Timóteo 4,3a, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Igrejas carentes de cotonete, que se mobilizam para trazerem aos montes doutores na mentira, pós-doutores moldados na forma do mundo, formados não no evangelho da cruz, mas conformados com os desejos dos povos, que não querem ouvir a verdade, visto que esta contraria suas concupiscências. 2 Timóteo 4, 3b. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Se por um lado você tem uma liderança que é covarde, por outro lado você tem uma massa que não suporta a verdade. Quando isto casa, então você tem a diluição daquilo que é evangelho. Como é que a igreja de Laodiceia virou o que era a igreja de Laodiceia? Uma igreja abastada, que de nada tinha falta, mas da qual Jesus estava do lado de fora. Nós ficamos nos preocupando com os beija-flor, com os frutos da árvore, como Humberto pregou aqui. Mas há necessidade de um machado posto na raiz. Há necessidade da verdade. Este salmo jamais teria sido escrito se aquele homem, para mim, se aquele homem não tivesse ido lá e dito, Davi, o que você está fazendo é loucura, meu rei. Você precisa se converter, você precisa morrer, você precisa nascer de novo. E tudo isto é patrocinado pela ideia diabólica do evangelho do politicamente correto. Se assim fora, Natã jamais teria anunciado a necessidade de morte do rei, Davi provavelmente não teria se arrependido e o Salmo 51 não teria sido escrito, como bem ressaltou. Aí está Paul Tillich, mas na verdade isso é uma fala do Dietrich Bonhoeffer. Calar-se diante do mal é o próprio mal. Alguém que jamais foi contrariado, confrontado e exposto no seu íntimo, também jamais ouviu o evangelho da verdade ou experimentou a cruz. Um evangelho sem cruz não é o evangelho, e um cristianismo sem crises é um cristianismo sem Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Um amigo
disse o seguinte: nós transformamos a fé evangélica na religião evangélica. A fé evangélica é uma fé revolucionária. Ela é libertadora. Ela diz que não existe mais ninguém que pode ser intermediário entre você e o seu Deus, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. E que só existe um caminho pelo qual você pode entrar na presença de Deus: o sangue de Jesus Cristo. A fé evangélica diz que não existe endereço mais para Deus. Deus habita em gente. Um Deus vivo habita numa casa viva, feito de pedras vivas. A religião romana, você olha e tem uma luzinha lá dizendo que Deus está ali. Mas na reforma tudo isso foi dispensado. A fé evangélica diz que os adoradores do Senhor adorariam o Senhor em espírito e em verdade. É uma relação íntima. Não existe mais lugar, não existe mais o rito. Nós precisamos da estrutura porque a gente não quer tomar chuva e a gente não quer tomar sol na muleira. E é preciosa a reunião da igreja, porque na reunião Deus está, diz a palavra. Onde a igreja se reúne, 2 ou mais, eu também estou nesse meio. E aí os dons são avultados, as vocações, os recursos. E Deus começa a se manifestar por meio do corpo. De tal forma que nós não somos contra o tijolo, nós somos contra o templo. E quando nós transformamos a fé evangélica, a fé que é fruto do evangelho, na religião evangélica, toda religião ela é pautada no poder. E aí todo mundo quer uma fatia desse poder. E aí ninguém mais fica na cruz. Nesse caso, há uma diferença entre eu e você. A minha oração é diferente da sua. Você precisa me tratar com pompa e com distinção. Não pode acontecer como aconteceu com Jesus, que para ser reconhecido, precisou que o traidor o beijasse. Porque Jesus vestiu o que todo mundo vestia, comia o que todo mundo comia, ia onde todo mundo estava. E aí nós recebemos o Evangelho como se fosse uma coisa para fazer de você um menino bem comportado. Ou alguém que deixa de ser um profeta de Deus para ser uma autoridade eclesiástica. E a autoridade eclesiástica precisa ser, então, reverenciada com pompa e diferença. E aí eu quero falar com o prefeito, diz esse amigo. E eu não chamo mais o prefeito de raposa. Eu chamo ele de Vossa Excelência. Eu não faço mais igual Jesus. Vá dizer àquela raposa. Nós apertamos a mão e dizemos, Vossa Excelência, e ele está com a mão suja de sangue. Porque a escola, o hospital, não chega a verba. Olha, eu sei que o senhor tem se mancomunado aí com o crime organizado, mas é uma honra recebê-lo aqui na nossa comunidade. Eu vi, ninguém me contou. Um destes grandes, que hoje está preso, porque a nossa nação foi entregue a uma quadrilha. E nós somos ensinados a ser politicamente corretos. Chegar diante de um pastor e receber do pastor um abraço, um beijo. Eu não acho nada errado nisso.
Mas eu fiquei olhando para aquele pastor para dizer assim, para ver se ele faria assim, viu, filho? Você precisa se arrepender. Nós queremos que você se ajoelhe aqui, que você peça perdão à nação. E nós vamos orar por você, porque ainda que o seu pecado seja grande, eu quero dizer, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas eu não vi isso. Eu só vi bajulação. Eu só vi uma postura politicamente correta. Às vezes, eu coloquei na minha página algo que eu estava trabalhando no meu coração, que tem a ver com a reputação. A reputação, ela se constitui numa armadilha para todo mundo, para todo ser humano. E para o crente é uma armadilha muito maior ainda. Porque a reputação, a boa reputação e a cruz não combinam. A cruz é para aqueles que foram crucificados com Cristo e junto consigo a sua reputação. Porque aquilo que a gente vai ao longo da vida fazendo, os nãos que a gente vai dizendo a tudo que é injusto, a tudo que é perverso, a tudo que é mentiroso, e que vai construindo a nossa boa reputação, com o passar do tempo, é transformado em vistas grossas, é transformado em indiferença, a tudo aquilo que é injusto, a tudo aquilo que não tem nenhuma conexão com o Evangelho, a tudo aquilo que é mentiroso, justamente para manter a nossa boa reputação. Mas os que foram crucificados com Jesus não têm mais nenhuma reputação para defender. Até porque na cruz de Jesus não é crucificado nenhum de boa reputação. Antes, os de boa reputação é quem crucifica aqueles que vivem a verdade do Evangelho no íntimo. Eu não quero saber da sua vida aparente, e nem Deus. O que nós estamos falando é de verdade existencial, íntima, diante do Senhor. E eu queria encerrar a minha fala com você, mas eu queria dizer a você que está cansado de uma religião de mentira. Para você que tem se satisfeito com o seu comportamento aceitável, mas que não tem mais alegria, para você cujos ossos estão sendo moídos, para você que tem vivido uma vida fake, para você que tem protegido a sua reputação e tem tolerado a mentira, eu quero falar comigo e com você que existe um Deus que te conhece profundamente, que sonda o seu coração, que é capaz de esquadrinhar e que, como já é dito desse púlpito muitas e muitas vezes, não está decepcionado com você, porque Ele não se impressiona com você e Ele também não cria expectativas ao seu respeito, Ele simplesmente te ama, mas eu quero dizer para você que o amor não tem como frutificar no terreno da liberdade e da verdade. Ele só está esperando que você, de alguma forma, se renda, fique nu e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Que você não se contente com nada que não aponte para a verdade da palavra de Deus, que é uma pessoa, e que expõe a nossa realidade, porque diante de Jesus nós percebemos que se Ele é o caminho, nós estamos perdidos, que se Ele é a verdade, nós somos uma mentira, e que se Ele é a vida, aquilo que nós chamamos de vida é na verdade morte. Mas hoje é o dia aceitável do Senhor. Eu não quero saber se você é crente há 50, 100, 300 anos. Só estou querendo falar com você que o Evangelho não é algo politicamente correto. O Evangelho nos coloca em situações de crise. O Evangelho nos expõe e nos chama
a confiar num amor louco, que necessariamente passa por uma cruz. Porque sem a cruz não há ressurreição. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e que você tivesse um momento diante do Senhor. Pai querido, aqui estão as pessoas que o Senhor ama. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Eu peço perdão pelos meus. O Senhor os conhece, eles estão sempre expostos diante do Senhor. Mas eu peço, Pai, por causa de Jesus, do sacrifício de Cristo, que o Senhor vire o rosto, como a Tua palavra diz, para os meus pecados e para a minha iniquidade. Que aquela fala que diz que deles o Senhor não se lembraria mais, se concretize na minha e na vida dos meus irmãos aqui. Mas não nos permita, Senhor, uma segunda via, abrir mão da verdade. E não nos permita, Senhor, viver de um pseudo-evangelho que nos deixa confortável na mentira e que vai nos acostumando até que a gente não consiga mais distinguir o mal do bem. Pai, em nome de Jesus, aviva, dá-nos alegria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor não nos trate segundo as nossas iniquidades. Que o Senhor nos lave completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Pois nós conhecemos as nossas transgressões, Senhor, e o nosso pecado está sempre diante de nós. Nós pecamos contra o Senhor somente fizemos aquilo que é mal perante os Teus olhos. De tal forma, Senhor, que o Senhor será tido justo quando falar e puro quando julgar. Porque nós nascemos nessa condição, Senhor. O Senhor tem prazer na verdade do íntimo, Senhor, e lá no recôndito, no escondido, nos fazes conhecer a sabedoria da Tua cruz. Purifica-nos, Senhor, com o isopo, então ficaremos limpos. Lava-nos, ó Senhor, e ficaremos mais alvos do que a neve. Faze-nos ouvir júbilo, Senhor, alegria, para que exultem os nossos ossos que esmagaste. Esconde o Teu rosto dos nossos pecados e apaga todas as nossas iniquidades e cria em nós, Senhor, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em nós um espírito inabalável. Não nos repulse da Tua presença e não retires de nós o Teu Espírito Santo. Restitui-nos, ó Senhor, a alegria da Tua salvação e sustenta-nos, ó Senhor, com um espírito voluntário. E então nós vamos, Senhor, ensinar aos transgressores a Tua palavra. Livra-nos, Senhor, dos crimes de sangue. Tu és o Deus da nossa salvação e a nossa boca exultará a Tua justiça. Abre, Senhor, os nossos lábios e a nossa boca manifestará os Teus louvores. Pois não Te comprazes em sacrifício, do contrário nós Te daríamos, ó Senhor. Sacrifícios agradáveis a Ti, ó Deus, são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, estes o Senhor não despreza. Faze bem a nós, a Tua igreja, segundo a Tua boa vontade, edifica os muros da Tua igreja, Senhor, de tal forma que faça sentido o culto, porque o culto é a vida. Obrigado por cada irmão aqui, obrigado por esse tempo. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas.
Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.